Deus. 10 minutos, louvado seja o nome do Senhor. Como prometido, vamos à palavra de Deus, trazer uma palavra aos irmãos, ao coração da igreja que está nos ouvindo nessa tarde. Deixa eu arrumar aqui essa. Isso tá melhor, né? Glória a Deus. Aí, o microfone aqui tá uma benção, mas o melhor o celular, né? Você não encontra lugar para colocar ele. Amém? Glória a Deus, né? Trazer uma palavra aí aos irmãos, aqueles que estão aí conosco, aí nos ouvindo nessa tarde. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vou trazer uma breve palavra ao coração da igreja. Palavra aí que é poucas vezes mencionada na Bíblia, uma história, uma passagem, que outro dia nós tivemos a graça de trazer ela em nossa igreja. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu gostaria de fazer uso da mesma. Amém? Eu gostaria que você que está aí do outro lado aí, nos vendo, nos ouvindo nessa tarde, abrisse comigo a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Crônicas. Glória a Deus. Amém? Abrisse aí em 1 Crônicas. Capítulo 4. E o versículo 9. Amém? Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu vou dar um minutinho para você achar aí. E nós já iremos entrar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos dar um minutinho para você achar a 1 Crônica, no capítulo 9. Amém? Louvado seja Deus, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos acharam nessa tarde? Vamos adorar o Senhor. Vamos falar com Deus, deixar Deus conduzir a nossa vida nessa tarde. Amém? Então você que achou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler comigo. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos. A palavra de Deus nos diz assim. Em 1 Crônicas, capítulo 9. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Glória a Deus. Estou esperando você achar. Pega a sua Bíblia. 1 Crônicas, uma palavra abençoada hoje. Deus para o seu coração. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos e meus temos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizer o que do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém, irmão? Louvado seja Deus. 1 Crônicas, capítulo 9, a seguir.
A história nos fala de um personagem que, de uma certa forma, ele é pouco conhecido na Bíblia. Ele é pouco citado na Bíblia. A história diz a respeito de um personagem que quase ninguém fala na Bíblia e quase ninguém nota na Bíblia. Este nome, Jabes. Jabes, a sua vida e a sua história já começa de uma certa forma nascendo com uma derrota na sua vida. Observe na palavra de Deus que a palavra começa dizendo: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Haja visto que a palavra ela começa primeiramente dando uma certa exaltação a Jabes, mas trecho abaixo nós iremos encontrar que a situação que ele estava vivendo não era favorável. Aqui a história começa dizendo que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então a história começa dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. A história começa exaltando primeiro a ele, trazendo uma palavra que a princípio, se nós não lermos o contexto todo, nós iremos entender que a vida deste homem foi uma vida de vitória, que a vida deste homem foi uma vida, aleluia, abençoada, que não teve esforço na sua vida e não teve sacrifício, porque a história começa dizendo que ele foi ilustre. Dá-se a entender que ele foi um príncipe, que ele foi um rei, que ele foi alguém que nasceu em berço de ouro. À frente, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Quando olhamos para a história deste homem, que segundo 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 10, e o capítulo 9 a seguir, é mencionado, a sua mãe, ela começa a dizer: com dores eu o dei. Ou seja, quando ele recebe este nome, automaticamente a sua história já estava sendo ali escrita. Observe que quem escreve a história desse menino, desse homem chamado Jabes, não é ele mesmo, não é o Jabes quem cita a história. Quem fala da sua própria vida é a sua própria mãe, dizendo: olha, ele foi mais ilustre do que os irmãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, ela diz, textos mais abaixo, a proeza de Jabes, a audácia dele em buscar a presença de Deus. E ele então começa a buscar a graça de Deus. A vida, irmãos, por muitas vezes, ela vai nos pregar peça. A vida, por muitas vezes, ela vai nos trazer decepções. Quando eu olho para a história de Jabes e a sua mãe fazendo a narrativa, dizendo que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, mas a mesma mãe, ela diz assim: com dores eu o gerei. Ou seja, quando ele nasceu, já estava determinado sobre a sua vida, aleluia, o fracasso, o fim. A sua mãe mesmo já dando o checkmate da sua história, da sua vida, exaltava os irmãos dele. Dizia: os seus irmãos vão ser uma bênção. Aquele irmão que nasceu de mim é uma bênção, mas este aqui, esse me deu trabalho já ao nascer. Quando ele nasceu, aleluia, a sua história já estava sendo escrita pela sua mãe. Esse aqui me deu dor. Quando ele olhava para si mesmo, ele já se sentia fracassado, ele já se sentia humilhado.
Ele seria o pior dos piores, mas quando ele resolve então sair, aleluia, do comodismo, olhar para si mesmo, levantar a cabeça e em meio às tristezas, à lamúria, às lágrimas, ele coloca algo sobre o seu coração. A Bíblia diz que ele se levanta, ele vai primeiramente, louvado seja o nome do Senhor, invocar ao nome do Senhor. A Bíblia diz que ele vai invocar ao nome do Senhor. E ele diz: se o Senhor abençoar, não é pouco. Veja bem que a palavra está dizendo: se o Senhor me abençoar. Parece que está tendo uma troca de favores. Parece que primeiro Jabes está dizendo assim: se o Senhor fizer primeiro para mim, eu faço para o Senhor. Parece que Jabes está dizendo assim: Deus, eu só vou fazer alguma coisa para o Senhor a partir do momento que o Senhor fizer para mim. Deus, eu só vou honrar o nome do Senhor a partir do momento que o Senhor fizer alguma coisa para mim. Não é isso que ele está dizendo. A palavra é: Deus me abençoa, porque eu quero ser alguém, eu quero ser reconhecido. Ele diz: se o Senhor olhar para mim, me abençoar muitíssimo. E a história segue dizendo, irmão, dizendo que Deus abençoou aquele homem. Eu vou resumir. Deus abençoou a vida daquele homem a partir do momento que ele se colocou de prontidão a Deus. Porque ele, quando ele olha para a sua história, ele vê alguém derrotado. Ele vê alguém que já estava com a sua vida terminada, a solidão, a sua vida já estava determinada, a sua história, a sua própria mãe dizendo assim: eu vou colocar o seu nome de Jabes, porque você só me trouxe tristeza, você só me trouxe ingratidão, você só me trouxe desgosto. Quem olhava para a história, os irmãos deles são abençoados, mas esse aqui não. Quando alguém olhava para aquela pessoa e via uma pessoa amarga, triste, abatida, e não entendia que atrás daquele homem havia alguém que precisava pelo menos de um abraço. Deram as costas para ele. Só teve uma saída para ele: recorrer a Deus. E foi justamente aos pés do Senhor que este homem foi buscar a Deus e foi chorar. E Deus então fez grandes coisas para aquele homem. A história dele é contada em crônicas, na época que foram cativos da Babilônia, na época de Josué. E ele conta esta narrativa, Esdras escrevendo o livro, e ele conta esta narrativa a respeito deste homem chamado Jabes. E a gente olha a história dele e vê que queriam desanimar ele, mas ele então recorre a Deus, e Deus então resolve exaltar a vida dele, dizendo: ele vai ser mais ilustre do que
os irmãos. Ele vai ser mais, aleluia, abençoado do que os irmãos. A oração deste homem é uma história dentro da genealogia, né? Foi Jabes mais ilustre do que os irmãos. Né? Sua mãe chama ele de Jabes, porque ele deu a luz com dores, né? E Jabes recorre então ao Deus de Israel. A oração de Jabes, ela tem um pedido urgente, irmão. A bênção de Deus. Jabes reconhece que Deus é a fonte de toda a bênção. Ele pede para Deus a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tarde eu trago esta palavra para você que talvez, eu não sei a sua história, mas quem determinou o destino e a mudança da sua vida foi o próprio Jabes. Ele muda o seu destino, clamando a Deus. Ele não compareceu a nenhum cartório para mudar o seu nome. Ele não procura outras pessoas. Ele não procura o significado melhor para o seu nome. Não, ele buscou a face. Se Jabes chega num cartório e diz assim, ó, eu quero mudar o meu nome, porque o meu nome trouxe grande tristeza à minha mãe. Eu quero mudar o meu nome porque eu quero registrar aqui um novo nome, porque o meu nome só trouxe desgraça, trouxe dor, trouxe tristeza. E por isso minha mãe me coloca este nome, Jabes. Então, irmão, quem resolveu mudar a sua história foi o próprio Jabes. Ele não se conformou com a situação que estava vivendo. Ele não se apegou às palavras de derrota que as pessoas estavam falando dele. Ele não se pegou às palavras de tristeza. Ele não se apegou às palavras negativas. Jabes tinha algo que poucas pessoas tinham: a ambição de busca a Deus. Imagine Jabes orando, clamando ao Senhor: eu não nasci, Senhor, para esta causa. Eu não nasci para isso, Senhor. Alarga minhas fronteiras, Senhor. Era isso que ele estava dizendo. Deus, alarga minhas fronteiras. Alarga o meu conhecimento. Eu quero ser mais sábio. Jesus, Senhor, Deus, me ajuda, me levanta, me dá conhecimento, me dá capacidade. Debaixo de uma família pobre, debaixo de uma pessoa, de alguém que me deu um nome de desgraça, alguém que me trouxe um nome de atraso, ele clama a Deus, ele clama pela proteção de Deus que havia naqueles tempos, e reconhece que as mãos do Senhor, se as mãos do Senhor não estivessem presente, abençoando e edificando, se não guardar o fruto do trabalho, a Bíblia diz: em vão vigia o sentinela. Salmo 127. Então, irmãos, ele sabia que somente Deus poderia mudar a sua história. E ele orou e disse a Deus: e me guarde de todo mal. Todo o mal, finalizando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro a semelhança desse texto com a adoração, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou ao discípulo dizendo assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ele ora a Deus, inicia a sua oração, pedindo a bênção de Deus, reconhecendo a soberania do Altíssimo. Como alguém que poderia, irmãos, modificar permanentemente a sua vida, aclamar para a realização dos sonhos? Como alguém poderia mudar o seu destino? Como alguém tão pobre, de uma história tão negativa, poder de fracasso, de tristeza, para uma história de alegria, de vitória,
de louvor no meio dos seus irmãos. Eu trago esta palavra nessa tarde para você. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua vida, a sua história. Mas a história de Jabes foi a própria mãe que escreveu a sua biografia. A mesma que determinou o fracasso. A mesma que colocou o seu nome dizendo: com dores você me deu, você veio ao mundo, você me deu muita tristeza. E imagine alguém que está para chegar na sua casa e de repente você já começa a ficar preocupado. Poxa, mas fulano já vai vir morar com a gente? Meu Deus, já começou a minha lamúria. Já começou o meu problema. Por quê? Porque fulano está vindo para cá. Fulano está vindo morar comigo. Está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a história de Jabes é assim. Antes dele via o mundo, a sua mãe já está dizendo: isso aqui está me trazendo muita dor. Isso aqui está me trazendo tristeza. Isso está me trazendo, aleluia, muita angústia, muita agonia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jabes se levanta e ele invocou o nome do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Dizendo: ó Senhor, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Era Jabes dizendo: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, eu peço ao Senhor que me abençoe muito, me dê fronteira, me dê conhecimento, me capacite, me levanta, Deus, me leva aos lugares que eu nunca fui. Mas, Senhor, o mais importante é que o Senhor seja comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o mais importante em nossa vida não é ter. O mais importante em nossa vida não é ser. O mais importante em nossa vida é se nós ser, nós ter e Deus ser conosco. Não basta ter, não basta ser, se Deus não foi conosco. Pouco se sabe da história desse homem. Pouco se sabe da descendência desse homem. Sabemos que é descendente de Judá. Pouco se sabe da família desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se sabe que ele era apático, que ele era cabisbaixo pela sua vida, pela sua história, mas a bênção do Senhor o alcançou. Mas, querido, deixa eu te dizer importante nessa tarde: quem se levanta para mudar a história deste homem não foi a sua mãe, não foi a sua família, não foi os seus irmãos. Quem mudou a história de Jabes foi o próprio Jabes. Foi ele mesmo, que a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os irmãos. Do final da fila, Deus o arrancou e o colocou em primeiro lugar da fila. Deus nessa tarde está falando com o crente. Deus está falando com a igreja. Deus nessa tarde está falando com pessoas. Eu quero te dizer nessa tarde: louvado seja o nome do Senhor. Não sei de que forma, de que maneira você começou a sua vida e a sua história, mas eu quero te dizer que ainda há um Deus do céu, que Ele muda a história. Algumas pessoas têm pego Deus e colocado numa caixinha de fósforo e deixado Deus tão pequeno. Algumas pessoas têm deixado Deus tão pequeno. Deixa eu dizer uma coisa, né, para você nessa tarde. Eu não sei de que maneira você tem visto Deus na sua vida. Talvez você tenha visto Deus de uma maneira tão pequena.
Talvez você tenha visto Deus de uma forma tão diminuída. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: Deus é muito maior do que a maneira que você pensa a respeito dele. Se você tem Deus como pequeno, para você Deus sempre vai continuar sendo pequeno. Se você tem Deus como um Deus grande, Deus sempre vai ser grande. Se você tem Deus como Deus médio, para você Deus sempre vai ser um Deus médio. Mas deixa eu lhe dizer, a realidade é que Deus, Ele é sempre grande, Ele é sempre eterno. Deus é maior do que você pensa. Deus é maior do que a sua vida. Deus é maior do que a sua história. As pessoas querem receber de Deus, fazendo coisas pequenas para Deus. Muitas pessoas veem outras pessoas superiores. Ela se acha incapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se acha incapaz de adquirir o que a outra pessoa tem. Então, assim, dessa forma, ela pega e deixa o Deus que ela serve tão pequeno. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa tarde: se nós queremos ter grandes coisas de Deus, nós temos que se levantar e fazer grandes coisas para Deus. Se queremos adquirir coisas grandes, temos que colocar o nosso Deus como um Deus grande. Deus, Ele é maior do que a sua vida. Um Deus pequeno, Deus vai continuar sendo pequeno para você. Mas se essa tarde você se levantar e dizer para você: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus sempre vai ser maior na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas querem coisas grandes de Deus, mas não se levanta para fazer nada. Há um ditado, meu querido, que é dito, e é bem verdade: quem não acende a luz, ele não pode reclamar do escuro. Deus é maior do que aquilo que você pensa. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é maior. Deus é maior. Diga para você nessa tarde: Deus é maior. Diga: Deus é maior. Deus é maior. Diga: Deus é maior do que o meu problema. Diga nessa tarde. Eu quero que você repita onde você está. Diga: Deus é maior. Diga: Deus é maior. Diga: Ele é maior. Diga: Ele é maior. Diga: Ele é maior. Diga aí na sua casa nessa tarde: Deus é maior. Diga aí: eu não sei, aconteça o que acontecer, Deus é maior. Diga aí: aconteça o que acontecer, Deus é maior. Deus é maior. Sabe por que muitas pessoas não conseguem chegar ao seu destino final, dos seus objetivos? Porque muitas pessoas deixaram de se sacrificar para dar a Deus a adoração e o louvor merecido. Ficaram atrelados a palavras ou a pensamentos apenas religioso. E a religiosidade é um perigo. A religiosidade é um perigo. A Bíblia diz assim, que a fé sem as obras, ela é morta. Então não basta você ter apenas a fé, se você não se levantar e não tiver o sacrifício. A sua fé apenas, ela se torna algo pessoal para você, mas não mexe nada com o reino do céu. Se a fé sem as obras, ela é morta, a Bíblia diz assim, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, passa para o outro, e o monte irá. Então veja bem, há uma linha de raciocínio e há da nossa parte, um dinamismo, há
um esforço da nossa parte. Estamos atrelados apenas na religiosidade. Ser religioso não muda a sua vida. Ser religioso não muda essa história. Ser religioso não te salva. Ser religioso não te leva ao céu. Ser religioso não dá direito às bênçãos de Deus da sua vida. Ele não quer que você seja religioso. O religioso simplesmente ele vai por ir, porque não tem outro lugar para ele ir nessa pandemia. Ele vai simplesmente ao culto. Ele senta lá. Ele fica olhando para a parede. Ele olha para o céu. Ele olha para fora. Ele olha na roupa dos irmãos. Ele olha de que forma as pessoas estão vestidas. Ele repara no culto. Ele sai falando do culto. Ele sai falando mal dos irmãos. Ele sai falando mal do pastor. Ele sai falando mal da igreja. Ele sai falando mal das pessoas. Ele sai falando mal do seu vizinho. Ele sai falando mal das pessoas que ele não conhece. Ele ouve uma história. Ele leva lá para frente. Ele não sabe o começo, mas ele também não sabe o fim. Mas ele mesmo começa a aumentar a história. Os religiosos, irmãos, são apenas meros espectadores na casa de Deus. Religioso não sai da mesmice. Religioso não tem vida própria. A sua vida é atrelada à vida de das pessoas, é viver em função de outras pessoas. Os religiosos não vão a lugar nenhum. Os religiosos, eles migram de igreja para igreja. A igreja aqui não está boa para mim, eu vou para outra igreja. Lá a igreja também não está boa, porque o pastor também não é bom, eu vou para outra igreja. Lá também não está bom, porque lá os irmãos não dão aleluia, lá os irmãos não dão glória a Deus, eu vou para outra igreja. Na outra igreja também não está boa, porque lá não me dão oportunidade. Lá a igreja é morna, lá a igreja é fria, eu vou para outra igreja. Isto são apenas religiosos. O rei migra, o religioso ele pula, o religioso ele vive em função, aleluia, daquilo que ele vê, em função daquilo apenas que é o óbvio, apenas que é visto diante dos seus olhos. O religioso não vai a lugar nenhum. O religioso nunca sairá do lugar. O religioso ele nunca será alguém dentro da casa de Deus. Isso são apenas espectadores. São religiosos. Veja bem, meu querido, quando Jabes olhou para a sua vida e disse assim: eu não quero ser apenas um seguidor. Eu não quero ser igual ao meu irmão. Eu não quero ser apenas um mero ouvinte da palavra de Deus. Eu quero ser e clama ao Deus do céu. Veja bem, meu querido, ele é apático, ele é um parasita, ele não sai do lugar, ele não vai a lugar nenhum, ele não tem vontade própria, ele não faz nada, ele não se move, ele não se mexe, ele não vai, ele fica esperando alguém fazer por ele. Mas veja bem, aqueles que sempre esperam alguma coisa, aqueles que não se movem para nada, eles ficam parados, não sai do caminho. Por quê, meu irmão? Porque a coisa com Deus é a seguinte: você vem até mim, eu te trago a minha presença, eu te limpo, eu te restauro e eu te envio para fazer alguma coisa. Então, meu irmão, a partir do momento que nós começamos a fazer para Deus, Deus então começa a fazer para nós. Se nós queremos grandes coisas de Deus, grandes coisas nós temos que fazer. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista escreve: se nós queremos coisas grandes para Deus, temos que fazer coisas grandes para Deus. O religioso: eu não quero ser obreiro, para mim tá bom, eu vou onde eu quero, eu não preciso da satisfação ao pastor, eu não preciso da satisfação ao círculo de oração, eu não preciso fazer nada, eu não tenho pastor, eu sirvo a Deus apenas. Mas esquece que toda a bênção sobre a vida, ela passa pelo sacerdote. Não há bênção que não passe pelas mãos do sacerdote. Toda a bênção nas nossas mãos tem que passar pelo sacerdócio. Não, eu não obedeço, eu sirvo a Deus. Se servimos a Deus, a nossa palavra, ela é contraditória. Porque se servimos a Deus, temos que fazer melhor do que se nós servíssemos ao pastor.
Então nós temos que servir melhor a Deus. Então, veja bem, para mim tá bom assim, não dou satisfação a ninguém. Chego a hora que eu quero, vou onde eu quero, faço o que eu quero. Para mim tá ótimo. Mas esquecemos de uma coisa: se queremos grandes coisas de Deus, há de ter um sacrifício. Olha aquele irmão, que carro bonito. Eu queria ter um carro daquele, carro novo, carro bonito, tem um sacrifício. Olha aquela irmã, que casa boa, que casa bela, casa boa, tem que ter abençoada. Irmão e irmã abençoada, tem que ter um sacrifício. Então, para chegarmos a algum lugar de nada neste mundo custa de graça. A uma vez Davi ia dar sacrifício a Deus, e todos estavam dando um sacrifício, e chegaram para Davi: diga, Davi, poderia você dar um sacrifício a Deus? Disse algo tão barato. Davi disse assim: jamais, eu não irei dar sacrifício a Deus que não me custe nada. Deus não vive de resto. Está ouvindo? Deus não vive de sobra. Deus não vive de migalhas. Deus não vive de desleixo, de coisa de qualquer jeito. Deus quer as nossas primícias. Deus quer o melhor. Se queremos o melhor de Deus, temos que ser melhor para Deus. Se queremos melhor de Deus, temos que dar o nosso melhor para Deus. Eu gosto de a hora que eu quero, vou onde eu quero, que o pastor não manda na minha vida. Querido, quem está perdendo é você. O pastor já tem a sua vida formada, já tem a sua vida acadêmica formada, já tem o seu chamado pastoral, já tem a sua vida diante de Deus decidida. Quem precisa tomar uma decisão somos nós. Quem precisa fazer o melhor para Deus somos nós. Faça para Deus hoje algo que você nunca fez. Faça para Deus o melhor, porque quando você dá o melhor para Deus, esse Jabes que vive dentro de você, esse Jabes que está dentro de você, esse espírito pequeno, de pequenez, de derrota, de fracasso, vá saindo e entre dentro de você um Jabes que você sabe, que você tem que dar o melhor para Deus. Deus não é um Deus que vive de sobra. Deus não é um Deus que requer a nossa migalha. Deus é Deus que quer o melhor. Deus não aceita resto. Deus não aceita sobra. Deus não aceita ser segundo na nossa vida. Deus não aceita migalhas. Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida, na nossa história. Se queremos o melhor, temos que dar o melhor para Deus. Se queremos um bom carro, temos que ser bom para Deus. Se queremos uma boa casa, temos que ser melhor para Deus. Carro bom, casa boa, família boa, requer sacrifício. E sacrifício para Deus é a primícia. Deus não vive de resto. Deus não vive de sobra. Quem vive de sobra e de resto é Satanás, que come lixo, que come porcaria, que come restos, sobra das pessoas, que quer coisas podres nas encruzilhadas. O nosso Deus, ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Quem tem o melhor nessa tarde para Deus? Quem pode dar o melhor para Deus nessa tarde? Eu não estou falando de dinheiro,
Não estou falando de carro para a igreja. Não estou falando de você tirar de você e dar para a igreja. Eu estou falando de você dar o seu tempo para Deus. O melhor, se o culto é 7h30, 7h15 estou com o joelho dobrado. 7h30 estou orando. Aleluia, não preciso esperar o pastor chegar. Não preciso esperar ninguém. Ei, irmão, me dá a chave da igreja. Eu vou abrir, eu vou orar. Eu vou limpar a igreja hoje, pastor. Eu vou orar hoje, pastor. Eu quero orar uma meia hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, Deus está falando com pessoas. Deus está chacoalhando nessa tarde a sua vida, da sua vida espiritual. Veja o que você tem feito e o que você tem dado para Deus. O resto. Deus não quer você por segundo, por metade. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro nessa tarde. Deus te quer por inteiro nessa tarde. Se você está me ouvindo nessa tarde, se a palavra de Deus falou contigo, eu gostaria que você fosse nessa tarde a nossa congregação na rua Alexandre Genor de Moraes, 118, na rua da delegacia ali, às 19h30, um grande culto. Deus tem uma palavra para você maravilhosa nessa tarde. Amém? Você que quer oração, até às 18 horas, às 19 horas nós estamos aqui. Pode ligar para cá, nós oramos por você. Liga para cá, para a rádio. Nós iremos orar pela sua vida. Nós iremos decretar, determinar a vitória sobre a sua vida. Pode ligar no telefone da rádio 9612-3756. Que nós iremos te dar aí uma palavra da parte de Deus. Somente até esse horário estaremos aqui, irmãos. Depois disso nós não estaremos mais. Iremos cultuar às 19h30. Amém? Eu gostaria nessa tarde de estar orando pela sua vida. Eu gostaria nessa tarde de determinar sobre essa história. Você não nasceu por fracasso. Deus não te chamou para esta derrota. Deus não te chamou para... Deus não te chamou para ser escória. Deus não te chamou para ser fracassado. Deus te chamou para a vitória. Deus te chamou para a vitória. Deus te chamou para algo grande nessa terra. Você que está com o seu ministério parado, você que está nessa tarde, aleluia, com o seu ministério parado, Deus te faz um convite nessa tarde. Receba nessa tarde a palavra de ânimo. A sua história não pode terminar assim. Se levanta hoje, faça grandes coisas para Deus, que a sua história será mudada. De ser glorificado. Deixa eu orar pela sua vida. Somente para você que ouviu a palavra nessa tarde, que está afastado do caminho do Senhor. Eu não sei de que forma você está, seja como Jabes, o último, talvez do vício, do álcool, das drogas, afastado, caído. Talvez nessa tarde você acabou saindo dos caminhos, dos trilhos. Mas nessa tarde Deus me trouxe a este lugar. E eu quero determinar sobre a sua vida. Eu quero que essa tarde você coloque a mão sobre o seu coração. Não interessa de que forma você está, se está bêbado, se está drogado, se brigou, se bateu, se apanhou, não me interessa. Eu quero que você se ajoelhe onde você está.
levante a sua mão para o céu e peça a Deus as suas misericórdias. Que você diga para Deus nessa tarde: me perdoa, Senhor. Me restaura, meu Deus. Me levanta, eterno. Vamos orar? Vamos orar. Feche os olhos. Dobre o seu joelho onde você estiver. Talvez sozinho em casa nessa tarde. Uma tristeza danada, numa angústia, numa solidão, pelos cantos, abandonado. Talvez a sua família já te abandonou. Seus irmãos te abandonaram. Os seus amigos te abandonaram. A sua casa te abandonou. Não sei, o seu esposo, a sua esposa talvez foi embora. Os seus filhos te abandonaram devido ao vício. Eu não sei. Mas essa é a sua tarde. Deus marcou esse encontro com você. Eu quero que você dobre o seu joelho. Levante a mão para o céu, onde você está. Que Deus vai falar contigo através da oração. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai. Aqui está esta vida, nesta hora, Senhor. Eu apresento diante do céu, meu Deus querido. O Senhor conhece o coração, sabe da angústia, sabe da tristeza, sabe da fraqueza, sabe do desânimo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que essa tarde o Senhor venha restaurar a esperança, a paz. Esse homem que está fracassado, está caído, talvez a sua casa, a sua família, seus bens materiais, eu não sei, mas o Senhor é um Deus que muro e coloca assentado entre os príncipes. O Senhor fez assim com a minha vida, Pai. O Senhor me arrancou do vício, do álcool, da droga. O Senhor me tirou do meio do lixo, da prostituição. Me colocou no luxo, em um lugar no meio dos príncipes. E essa tarde eu quero profetizar sobre a vida deste homem. Que todo mal, que todo demônio que cerca a mente, que cerca o corpo, o coração, vá saindo em nome de Jesus. Que tudo aquilo que está no mundo espiritual da maldade, eu repreendo nessa noite e neutralizo. O poder que há no nome de Jesus, que ele saia para a glória do nome do Senhor. Que esse lar, que essa casa seja um celeiro de bênção e um celeiro de vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Te aguardo ali hoje na rua Alexandre Genor de Moraes, número 118. Alexandre Genor de Moraes, número 118. Ali em frente na rua da delegacia. Melhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, te dê uma ótima semana, uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana abençoada. Lembre-se, gel, máscara, e lave bem as mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem estaremos aqui, se assim o Senhor Jesus permitir. Sem forças, desanimado. Gente, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Domingo que vem estaremos aqui, se Jesus quiser. Fica com Deus, gente. Obrigado. Fui.